Olá, graça e paz, tudo bem? Como é que você está? Espero que você esteja tudo tranquilo. Eu venho hoje para poder trazer para vocês a quinta reflexão sobre a vida de José. Lembrando que essa mensagem está sendo gravada aqui na minha residência por conta do isolamento aí provocado pelo surto do coronavírus. Nós estamos reunindo esses muitos pedacinhos de participação dos nossos irmãos da Igreja Pentecostal Reformada para poder transmitir semanalmente esses cultos online, a fim de poder trazer para você uma palavra de esperança, de alegria, de fé no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que é uma produção caseira e por conta disso ela é repleta aí de dificuldades, não é? Falta muita coisa para ter um conteúdo aí de grande qualidade, mas a gente sabe que está sendo feito debaixo de muita oração, debaixo de muita determinação dos nossos irmãos, e eu agradeço a Deus por você que está assistindo, assim como agradeço a Deus pelos irmãos que não têm medido esforços para poder tornar possível que essas comunicações aconteçam. Nesse momento, eu quero estar trazendo para vocês uma das porções da história de José que é mais querida dos seus leitores. A gente vem acompanhando desde Gênesis capítulo de número 37, o sofrimento de José, desde o momento que ele foi vendido até os irmãos, até a hora que ele é esquecido por 2 anos na prisão. Nós já conhecemos a história e nós estamos todos ansiosos para o momento em que ele finalmente vai ser colocado diante de Faraó e ali vai viver uma guinada radical dentro do plano de Deus na vida dele. Dentro dessa parte da história, eu quero dividir essa reflexão em 2 mensagens. Essa eu vou estar falando da chegada de José diante de Faraó e a forma como o Espírito Santo de Deus, executando o plano eterno de Deus na vida de José, propiciou que ele fosse aceito por Faraó e colocado na posição que Deus de antemão tinha planejado para ele. E na próxima mensagem, eu quero dedicar um bom tempo para nós refletirmos o modo como que José administrou essa nova perspectiva de vida que ele adquiriu quando ele finalmente chegou aonde Deus queria que ele chegasse e no palácio ele passou a servir de uma forma mais intensa aos propósitos de Deus. Eu não quero rememorar para vocês com muitos detalhes a história do sonho de Faraó, porque vocês conhecem essa história de cor e salteado. Eu só vou situá-los. Nós estamos agora com José há 2 anos na prisão. Faraó tem na noite 2 sonhos e esses sonhos turbam a paciência dele, deixam ele completamente frustrado, completamente desesperado. E ele então chama os sábios ali da corte para poder dar a interpretação do sonho que ele teve. E nós sabemos a história, nenhum dos magos, dos sábios, dos entendidos da corte pôde interpretar o sonho de Faraó e isso só aumentava a aflição dele. Nesse momento, parece que por uma ação sobrenatural de Deus, o copeiro, que por 2 anos ficou esquecido, ele se lembra do jovem hebreu que está ali na prisão, que havia interpretado o sonho para ele, e ele então fala a Faraó: Faraó, eu reconheço o meu erro diante da sua presença, e no tempo que eu estive na prisão, eu tive um sonho, e havia ali um jovem hebreu, e ele interpretou o significado do sonho para mim, e da forma como ele falou, isso se sucedeu. Isso despertou a atenção de Faraó, e Faraó então chama José para poder estar diante dele, para quem sabe dar a ele a interpretação do sonho. Nesse ponto, nós podemos parar um pouquinho e fazer uma primeira reflexão, que Deus tem dado ao seu povo algo que o mundo não tem. É muito interessante você perceber no texto que ninguém da corte, e eu não estou falando de gente simples, não estou falando de gente sem instrução, eu estou falando daqueles altos oficiais de Faraó, que eram leitores, que entendiam da cultura, que liam os sinais do tempo, mas eles não foram capazes, nesse momento em que a crise estava avolumada ali na mente de Faraó, e era uma crise iminente, muito maior do que ele imaginava, nesse momento faltou para aqueles homens a capacidade de dar a Faraó uma mensagem que lhe ajudasse a enxergar o cenário e então dar continuidade num plano para poder evitar que o pior acontecesse, não só com o Egito, mas com todo o mundo antigo.
mas nessa hora em que na terra não existe quem resolva, Deus tem alguém escolhido por Ele, predeterminado por Ele, que pode resolver. Deus tem dado a nós características, dons espirituais, talentos naturais que o mundo não possui. E nós precisamos, com muita humildade, nos posicionarmos diante de Deus, porque nós temos as respostas que o mundo precisa. Nós temos as palavras que as pessoas precisam ouvir. Nós temos o remédio que pode sarar as nações. E nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo de crise, um tempo de grandes dificuldades, o nosso coração pode ficar intimidado em nos posicionarmos, porque nós não sabemos o que o amanhã reserva, nós não sabemos como que o amanhã vai ser, mas o nosso Deus vê além da curva. O nosso Deus sabe todas as coisas. E nós devemos nos encher do Espírito Santo de tal forma que Ele possa fazer de nós um instrumento pelo qual a palavra certa vai chegar no lugar certo e o nome dEle vai ser ali glorificado através das nossas vidas. Você veja que não é o lugar, não é o momento, não é a circunstância. É a escolha correta de Deus e o tempo dele. Porque quando o faraó precisou ouvir uma palavra do céu, ele foi encontrar o mensageiro na prisão. Você pode estar hoje numa prisão, e eu estava refletindo pela manhã que nós que somos cidadãos do bem, estamos todos aprisionados por conta da quarentena. É nesse lugar em que você se sente aprisionado que Deus quer usar os seus lábios para liberar palavras de esperança para aqueles que precisam ter o seu coração renovado pela fé e pela confiança de que Deus não mudou e Deus não permanece, e Deus permanece o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez nesse momento em que você se sinta no fundo do poço, seja o momento que Deus determinou para te colocar diante de Faraó, para te colocar na posição que Ele planejou. Então não desista. Foque sua fé, sua visão espiritual, seus sentimentos naquele que pode todas as coisas. Eu fico imaginando como que foi para José receber a mensagem de que Faraó queria vê-lo. Já parou para pensar nisso? Que esperança será que restava em José depois de 2 anos de silêncio? 2 anos sem nada diferente acontecer, e chega para ele a mensagem: Faraó quer conversar com você. Eu não consigo imaginar como é que o coração de José ficou. A Bíblia fala que ele se preparou, se barbeou, não é mesmo? E ele foi até Faraó, e Faraó então conta para ele o sonho. Dentro desse tema, a gente vê como que Deus foi tão precioso em conservar José com vida dentro da prisão. A gente hoje tem um sistema carcerário muito desenvolvido, os presos fazem boas alimentações, são cuidados, tem hora de sol, tem tudo. Eu não tenho ideia como funcionava uma carceragem egípcia no tempo em que José está. Então imaginar que ele foi preservado por 2 anos na prisão é algo que deve mostrar para a gente como que Deus preserva os escolhidos dele. E eu trago isso como uma reflexão para a gente, que Deus vai preservar cada um de nós. Dentro do plano de Deus, nada vai acontecer sem que Deus tenha de antemão predeterminado. Então, se você está vivendo hoje, nesses tempos de crise e bonança, Deus predeterminou que isso aconteça, glorifique a Ele. Mas se você começou a sentir o peso da provação, talvez a escassez, talvez circunstâncias que você não estava esperando passar, entenda que Deus vai preservar você no meio dessa situação. Descansa. E vai preservar você porque você é o povo dele. O copeiro, quando ele falou para Faraó que havia alguém que poderia interpretar os sonhos, o copeiro foi bem categórico. Olha, é um jovem hebreu. É ele que pode interpretar os sonhos. O copeiro sabia quem José era, sabia a origem dele, sabia a fé dele, é o jovem hebreu. E da mesma forma, nós precisamos carregar essa identidade de sermos homens e mulheres reconhecidos como servos de Deus. Eu quero liberar essa palavra para você, para que você não se deixe intimidar por esse momento. Eu sou muito observador e eu percebi que deu uma sumida aqui no Facebook, né, as lives de revelação, deu uma sumida aqui os coachings, parece que essa galera, né, cheia de previsões sumiu,
porque diante da crise é difícil fazer esse tipo de movimentação religiosa. Mas nós que somos o povo de Deus e que carregamos de modo legítimo a fé viva, a fé verdadeira, não devemos nos intimidar nesse momento. É nessa hora que a nossa identidade como servos de Deus deve ficar mais evidente. Então fale palavras de esperança, libere palavras de esperança nesse momento, rememore da fé que temos, rememore da promessa eterna do Evangelho, libere de uma forma poderosa a mensagem da cruz de Cristo. Nessa hora, as pessoas precisam ser lembradas de que existe um Deus Salvador e quem sabe você não é o jovem hebreu que Deus quer usar nesse momento para falar da esperança viva que nós temos por nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Chega José, agora com 30 anos de idade, diante de Faraó. Ele saiu da sua terra com 17 anos. Foram 13 anos. 13 anos de sofrimento, 13 anos de privações, 13 anos em que José não pôde contar com nada além do que a presença de Deus. E essa, sem dúvida, é a boa notícia, né? Ele não tinha nada da terra, mas ele estava cheio do céu. Ele não tinha nada e ninguém a recorrer na terra, mas o céu estava a favor de José. E agora, diante de Faraó, ele chega com aquilo que ele tem. E ele tem Deus. E ele ouve a interpretação dos sonhos de Faraó. E eu não tenho dúvida que enquanto ele ouvia, a mente dele foi lançada 13 anos atrás. Porque mais uma vez a Bíblia mostra um paralelismo interessante. Foram 2 sonhos que José teve que colocaram ele em oposição aos irmãos e por causa de 2 sonhos ele caiu no Egito. E agora, através de 2 sonhos, Deus vai colocá-lo no palácio. Louvado seja Deus. Algumas experiências que nós tivemos no passado e que não foram boas, nada mais são do que as molas propulsoras que Deus determina para nos colocar aonde Ele tem determinado que a gente esteja. E o povo eleito de Deus tem que caminhar com essa certeza. O povo eleito de Deus tem que enxergar a história não como eventos pontuais independentes. Não é assim para a gente. Não existe coincidência para o crente. Não existe coincidência para aquele que confia em Deus. As coisas vão acontecer segundo a determinação daquele que é assentado no seu trono. Resolve tudo. E agora, através de 2 sonhos, José vai ser colocado no palácio em posição de honra. Eu acredito que ele ouvia Faraó falando dos seus sonhos e ele pensava dentro dele, mais sonhos. Mais sonhos. Por que a minha vida é tão repleta de sonhos? Porque tudo ao meu redor gira em torno dos sonhos. Por quê? Para Deus lembrar José, aquilo que eu te mostrei lá atrás, continua valendo hoje. Guarde essa palavra no seu coração. Aquilo que Deus te mostrou ali atrás, está valendo hoje ainda. A mesma palavra do Evangelho que foi dita para nós quando nos convertemos, no meu caso, 22 anos atrás, eu não sei quanto tempo você tem de fé, é a mesma. Aquilo que Deus nos mostrou permanece firme, Deus não muda. Por isso nós podemos confiar que as suas palavras e as suas promessas são fiéis e verdadeiras. Quando o Faraó termina de falar os sonhos, José, ele recorda-se que as interpretações dos sonhos vêm de Deus. Mais uma vez, no momento em que Faraó está fragilizado e que ele poderia ouvir qualquer coisa, e ele se compadeceria de qualquer interpretação que fosse dada, até que fosse dada errada, nós temos aqui um homem compromissado com seu Deus. E esse homem compromissado com seu Deus, ele se recorda que se for dada uma interpretação, ela virá da boca de Deus e não da boca dele. Quando José sobe nos altares da terra, ele glorifica ao seu Deus. Quantas pessoas crescem, irmãos, e se esquecem de Deus? Quantas pessoas chegam e ocupam posições de destaque e se esquecem de Deus? Quantos artistas gospel chegam no alto rapidinho e quando estão lá em cima se acham a última bolacha do pacote e acabam sendo abatidas pelo seu próprio mau testemunho? Mas José chega no ponto mais alto. Ele pode se tornar orgulhoso, ele pode se ensorbebecer, mas ele dá glória a Deus.
Talvez você que está me ouvindo vai ser colocado por Deus em lugares altos. Deus está falando para você. Quando você chegar em cima, renda glória para o meu nome. Quando você chegar na posição mais alta, me adore. Quando a minha promessa se concretizar na sua vida, não se esqueça de mim, mas me adore com ainda mais dependência, com ainda mais vontade, com ainda mais liberalidade. Louvado seja Deus. Nesse momento, José entrega para Faraó a interpretação dos sonhos. Uma interpretação concisa, concreta, verdadeira, revelada por Deus. E ele então dá um passo além. E eu quero que você se recorde daquilo que eu falei na mensagem passada. Conforme nós vamos nos mantendo em obediência a Deus e permanecemos constantes na presença dele, Deus vai nos agraciando com dons da sua graça. Na passagem anterior, na prisão, José, além de sonhar, interpreta sonhos. Aqui, diante de Faraó, além de sonhar, além de interpretar sonhos, José também tem palavra de sabedoria e ele instrui Faraó do que deve ser feito para poder conter os males que aquela carestia haveria de trazer. Olha como que o Espírito Santo de Deus vai trabalhando na vida daqueles que são dele. José agora se mostra um administrador. E eu fico pensando, como que José conseguiu pensar na forma como administrar o período da fome? Ele não trabalhava lá, junto com seu pai, no estoque da família, na despensa da família. Mas quando ele estava com Potifar, ele trabalhou na administração da casa. Aquilo que ele aprendeu na casa de Potifar poderia ser revertido e aplicado nessa situação em que o Egito precisaria ter uma dispensa. Mais uma palavra para você. A experiência do tempo da dor, ela pode se mostrar muito útil no tempo da bonança. Aquilo que você aprendeu lá atrás, no sofrimento, vai servir para você quando Deus te colocar aonde Ele quer que você esteja. Louvado seja Deus. Valorize o aprendizado. Valorize as lágrimas que você derramou. Valorize os momentos de aflição que você passou, porque eles te ensinaram coisas preciosas que em dado momento da vida vão ser decisivas para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Ele orienta Faraó a melhor forma de poder administrar aquela situação que viria, e Faraó então identifica que José é o homem certo para conduzir a nação no momento em que a crise vai chegar. Se passaram aqui, meus irmãos, 13 anos. Não foram 13 dias, não foram 13 meses. Nós estamos aqui na nossa cidade em quarentena pouco mais do que 13 dias. E nós não aguentamos mais essa situação. Mas José precisou passar por 13 anos para chegar aonde Deus havia determinado que ele chegasse. E ele passou 13 anos, e ele passou fiel, até que aconteceu da palavra que Deus lhe mostrou através dos sonhos se cumprir na vida dele. Eu quero dizer para você que o tempo, ele é um aliado muito forte do cristão, mas ele também é um desafio constante que nós temos. Nós precisamos aprender com Deus a lidar com o tempo. Leia Eclesiastes 3, reflita naquele texto. Existem os momentos em que Deus precisa nos moldar, precisa dar para nós o aprendizado, para então nos usar para a sua glória. Assim foi com Jesus, não é mesmo? Pensa na vida do Senhor Jesus Cristo. Ele não veio adulto a nós para simplesmente cumprir o seu ministério e morrer na cruz para nos salvar. Mas ele nasceu um bebezinho. Ele teve um nascimento humano, embora tenha acontecido pelo poder do Espírito Santo, para com isso preservar ele do pecado original. Mas ele nasceu pequeno. Jesus foi criança, foi adolescente, foi jovem, foi adulto, certamente assumiu os negócios da família quando o pai morreu, certamente sustentou sua mãe no período em que não havia mais a presença do pai, para só então começar o seu ministério. Tem preparo para a nossa vida. Tem um tempo que nós precisamos nos submeter a situações difíceis e até corriqueiras que são cansativas. Certamente, assim como José precisou passar todo esse período em que ele por 17 anos é o filhinho do papai, por mais 13 ele é um escravo que está passando toda a sorte de privação e de luta para só depois chegar aonde Deus havia determinado que ele chegasse.
Nós somos uma geração apressada, uma geração fast food, queremos a nossa vida pronta no balcão. Não funciona assim. Tudo tem um tempo. E para chegarmos nesse tempo, a gente precisa de oração constante. Precisamos conhecer a Deus, ler a Bíblia, meditarmos nela, entendermos os caminhos de Deus. Não se apresse, não se desespere, não corra, não arranque os cabelos, não faça nada precipitado nesse momento. Na hora da crise, nós precisamos ouvir o Espírito Santo de Deus e agir segundo a orientação dele, que está aqui na palavra de Deus. Tome cuidado para não tomar decisões permanentes em situações que são pontuais. Até que José chegasse no palácio, várias situações e várias experiências ele teve que viver para que essas experiências fossem o sustentáculo do seu equilíbrio emocional, pessoal, para ele ser homem de Deus diante de Faraó. Deus quer te colocar em lugares que você nem imagina e quer fazer de você uma ferramenta que você nunca imaginou ser. Mas para isso acontecer, primeiro vem os períodos de provação, de lutas, de batalhas, de frustrações, de experiências mil, para que dessa forma Deus molde você e conserve você dependente dele. A minha oração nesse momento é para que você saiba entender esse tempo de Deus. É para que você se mantenha íntegro enquanto as coisas não acontecem. É nessa hora que nós vamos realmente mostrar a qualidade da nossa fé. A geração atual de cristãos concentra-se tanto aonde vai chegar que ela é incapaz de perceber Deus na beleza da jornada. Para poder falar a vocês nesse momento, eu não caí de paraquedas aqui. Foram muitos anos. Orando, buscando, aprendendo, ouvindo, sendo aconselhado. Então, muitas pessoas ignoram esse processo, pensam que já estão prontas. E quando isso acontece, a possibilidade de falharmos e tropeçarmos fatalmente é muito grande. Por isso eu quero deixar um conselho para você. Escute esse obreiro novo que já é um velho obreiro. Louvado seja Deus. Saiba entender o tempo que Deus tem determinado para a sua vida. O palácio é belo, mas a jornada até o palácio é mais bela, porque a beleza não está no resultado, mas na presença de Deus que nos acompanha em cada momento da nossa vida. José agora recebe de Faraó a honra de ser o segundo homem do Egito. E nessa hora, José vai começar um ministério que até então ele não desenvolvia e que seria decisivo na concretização do plano de Deus. Vou falar sobre isso com vocês no próximo culto online. Aguardo vocês comigo aqui e que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo.